Olá pessoal, muito boa noite a todos. Vamos hoje fazer o estudo do capítulo 25 do livro A Posição do Catolicismo na Senda Iniciática. Esse capítulo diz o seguinte: o Papa Francisco, por se tratar de um franciscano, é do ramo cristão que deveria se alinhar aos princípios da doutrina cristã primigênia, cuja prática religiosa recai sobre o fator espiritual. Entretanto, para presidir uma organização religiosa de perfil negociante, mercadológico, universalizada, na realidade um verdadeiro império transicional, é às vezes preciso rigorosamente se desvincular do sagrado espiritual e mergulhar na profanidade material, desvincular-se das coisas sagradas do reino dos céus para focar as coisas do reino do mundo. O maior bem que a Igreja lograria à humanidade não seria acumular bens materiais, que certamente nunca retornam à humanidade, não se compartilham com os mais pobres, conforme prescreve a doutrina Jesus-cristiana. O maior bem seria vender todos estes bens que possui e dividir o dinheiro com os mais necessitados. Fazendo isso significaria reintegrar-se à doutrina Jesus-cristiana, que permite a todos o ajuntamento de tesouros nos céus. Se a Igreja fizesse isto, ela estaria pensando no bem da humanidade. O cardeal australiano George Pym, secretário de Economia do Vaticano, ao assumir com carta branca para reorganizar as finanças da Igreja Católica no mundo, não apenas na Itália, ele notou que havia incompetência na condução da política econômica dos empreendimentos patrimoniais do Vaticano. Então George contratou Danny Causey para gerenciar as finanças do império da Igreja satanificada. Em seguida, os dois executivos montaram a equipe que entrou em contato com os consultores internacionais para a certificação das conturbadas finanças do Vaticano. O novo secretariado, em 2015, anunciou ter identificado 1,2 bilhão de dólares em ativos financeiros que nunca constaram do balanço do Vaticano. Constatou-se que a Santa Sé possuía, na verdade, 136, ao invés de 65, instituições diferentes. Portanto, 71 delas estavam camufladas. As instituições do Vaticano têm sido solicitadas e treinadas a adaptar aos padrões internacionais de contabilidade e supervisão, e seus administradores, padres e freiras, em muitos casos, recebem treinamento básico em ciências contábeis, conforme informa a reportagem do New Yorker. Já pensou o quão diferente seria se todo este contingente de pessoas estivesse numa igreja de perfil Jesus-cristiano, trabalhando na obra de Deus, segundo prescrição dos 3 fatores de revolução da consciência, enunciado por Jesus Cristo? O Papa dos pobres, paradoxalmente, tem que administrar um patrimônio dos ricos? Uma empresa que comercializa, negocia a fé? Estima-se que esta empresa mercantilista, a Igreja Católica, possui de 20% dos bens imóveis de toda a Itália e de 25% dos imóveis em Roma, conforme revela Alexandre Stiller. Também se estima que a Sagrada Congregação
para a evangelização dos povos, uma entidade do Vaticano seja a proprietária de 10 milhões de dólares em bens imóveis, concentrados sobretudo em Roma, e dos quais fazem parte algumas das mais belas edificações históricas da cidade. Isso, quem diz, fechando aspas, é Alexander Schiller. Como um papa de perfil franciscano, Francisco não se deixa contaminar pelo mundo da política e das finanças da Itália? E isto agrada aos que praticam o Evangelho do Cristo e desagrada os fiéis e políticos associados a ilicitudes? Porém, as medidas de contenção do Papa Francisco têm como objetivo gerar mais receita. Ele crê em fazer mais dinheiro com os ativos para fazer o bem em maior escala, como assegura o gerente Daniel Casey. Só que na prática cotidiana, a igreja mais acumula do que redistribui riquezas, por ser moldada no perfil capitalista, ao invés do perfil Jesus cristiano. Depósitos e ativos do Banco do Vaticano somam 6 bilhões de dólares. Os ativos em bens imóveis da Igreja Católica no mundo todo já foram estimados em 3 trilhões de dólares, soma comparável ao produto interno bruto da Rússia, da Índia ou do Brasil. Todos os reformadores financeiros da Igreja Católica sugerem a criação de uma organização com o nome de Gerenciamento de Ativos do Vaticano para gerir os múltiplos empreendimentos do Império Econômico equivocadamente possuído por uma organização que se diz cristã. Em nenhum momento a Igreja Estatal pensou em revalorizar o cristianismo, reconduzi-lo ao padrão primigênio. Para tal, teria que vender o seu patrimônio e dividi-lo com os pobres, de quem fora expropriado ao longo da história. Especialistas em assunto do Vaticano, o jornalista Piero Echevez percebe que há uma luta em curso entre as mentalidades mais capitalistas, como a do cardeal Pio, e os que querem algo diferente. Os primeiros são a favor de operar dentro do sistema capitalista, fazer tanto dinheiro quando possível para viabilizar as boas ações. O outro grupo, que talvez conte com a simpatia de Francisco, acredita que o Vaticano deve usar o seu dinheiro para mudar o sistema, isto é, investir diretamente em países pobres e mudar a sua estrutura. O Papa Francisco, apesar do perfil capitalista, de viés satanasiano da Igreja, consegue pensar nos pobres, sim, ao estilo franciscano. Assim, em julho de 2015, se pronunciou ao endossar as ações dos novos gestores, abre aspas, não tenhamos medo de dizer, queremos mudança, mudança de fato, mudança estrutural, fecha aspas. Ao mesmo tempo, condenou o sistema capitalista, que impôs a mentalidade do lucro a qualquer preço, sem nenhuma preocupação com a exclusão social ou com a destruição da natureza, fecha aspas. É demasiadamente penoso para o Papa Francisco, que critica os capitalistas, ao tempo que tem que conduzir uma operação altamente capitalista. É um paradoxo, é uma contradição. Isso só pode ser feito com uma pessoa que não tem consciência do que faz, porque se tivesse consciência e compreensão, não faria. Para tornar a Igreja Católica mais rentável, a Igreja acabou por representar a doutrina
sataniana, dizendo o seguinte, abre aspas, ajunteis tesouro na terra, que é a doutrina contrária da doutrina do Cristo. Abre aspas, de não ajunteis tesouro na terra. Então o Cristo diz, não ajunteis tesouro na terra. Em várias partes das Escrituras está escrito em linguagem bem visível, né? Legível, esta frase, não ajunteis tesouros na terra. Mas a igreja acha que Jesus está errado, porque na prática ela ajunta tesouros na terra, ao estilo capitalista. Assim, no perfil satanesiano, a igreja estatal conseguiu ajuntar um tesouro em valor de imóveis que diz equivaler ao PIB do Brasil, da Rússia e da Índia. Na administração desse colossal patrimônio, a Santa Sé tem divergências, já não tem os mesmos pares de outrora no plano político e ideológico. A igreja estatal é dona de vários hospitais, várias santas casas, várias fundações, várias escolas, faculdades, muita terra, muitas capelas e templos pelo mundo todo, etc. Como o Papa é o gestor deste gigantesco patrimônio, e ele representa Pedro, que por sua vez representaria o dono de tudo isto, que seria Jesus Cristo. Então vocês acham, em sã consciência, que Jesus Cristo, depois de tudo que fez para ensinar a sua doutrina oposta a tudo isto, iria aceitar tamanha abominação desta? Se a igreja estatal e muitas outras variantes de viés pseudo-cristão quisesse aplicar no social como ensinou Jesus Cristo, venderiam tudo que possui e doariam o dinheiro aos pobres. Mas, lamentavelmente, as igrejas do cristianismo cultural são apenas empresas capitalistas, caçadoras de níqueis, que usam indevidamente o nome de Jesus Cristo para, através dos sistemas religiosos, oferecer lucros e poder. As igrejas cristãs mercantilistas nada mais são do que grandes ladras, exploradoras da fé dos fiéis, portadoras de agnóia, isto é, de ignorância. Elas ganham muito dinheiro dos seus fiéis, que entregam as suas doações na católica e o dízimo nas evangélicas. Os coitados desses fiéis, que são pobres e ignorantes, vivem enriquecendo padres, bispos, pastores, igrejas, etc. Muitos desses eclesiais hipócritas não conseguem deixar de hipocrisia e encarar a realidade do povo, sair dessa mordomia de riqueza e acabar a miséria no mundo, e acabar com a miséria no mundo. O Vaticano é rico, pode e deve fazer isto. Se perguntássemos a Jesus Cristo, considerando que a Igreja Católica é a sua igreja preferida, o que ele tem feito para amenizar a pobreza e a fome no mundo através dela, já que sua riqueza é de mais de 3 trilhões de dólares, certamente ele iria responder, estás brincando, tu não queres que eu volte? A Igreja Romana foi a primeira a se mercantilizar entre as igrejas do cristianismo. Hoje, a mercantilização da fé é um fato real no mundo todo. Cristo pregou o desapego aos bens terrenos, enquanto que os líderes religiosos, levados pela influência sataniana, ficaram alienados aos bens materiais. Os segmentos religiosos que se dizem cristãos rechaçam o reino dos céus, oferecido por Jesus Cristo, e adotam o reino do mundo, que está abaixo do sol, onde foi lançado Satã,
e terça parte dos anjos, onde a traça e a ferrugem pode corroer, imagine, amigo leitor, o que Jesus Cristo faria se este patrimônio, avaliado em 3 trilhões de dólares, pertencente à Igreja Católica, fosse da loja branca. Certamente poderia usá-lo para reflorestar o planeta, acabar com a fome no mundo todo, acolher os moradores de rua, etc, etc. Na realidade, devem ser dinheiro e as contas sujas do Banco do Vaticano os fatores que parecem compor a trama da inédita renúncia do Papa Bento XVI. O Vaticano se transformou num verdadeiro ninho de corvos, pedófilos, articuladores de complôs, reacionários e de ladrões, sedentos de poder, frios, imunes e capazes de tudo para defender a sua facção. A hierarquia católica deixou uma imagem terrível do seu processo de decomposição moral. Numa igreja que se afastou historicamente da doutrina Jesus cristiana, mesclou o sagrado com o profano, se tornou a imagem do mundo no qual vivemos, onde ela penetra e compenetra para gerar e desenvolver corrupção, o capitalismo suicida, a proteção de privilegiados, circuitos de poder que se autoalimentam, etc, etc. O Vaticano e a Igreja nada mais são do que o reflexo da pobre humanidade decadente em sua sinopse apocalíptica. Então, até aqui a leitura desse capítulo. Encontro vocês no próximo capítulo. A paz reverencial.